a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você, gestor dos regimes próprios de previdência social pelo Brasil. Eu sou Lívia Paula, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E no episódio de hoje, 19 de janeiro de 2026, vamos analisar os principais acontecimentos da última semana no cenário internacional e doméstico, olhar para a agenda dos próximos dias e, ao final, falar sobre uma alternativa de investimento totalmente aderente à nova resolução 5272, publicada em 18 de dezembro de 2025 e adequada a todos os RPPS. Começando pelo cenário internacional. Na última semana, os mercados globais foram fortemente influenciados por tensões políticas, pela divulgação do CPI nos Estados Unidos e pelas falas de dirigentes do Federal Reserve. Nos Estados Unidos, o presidente do Fed, Jerome Powell, divulgou um vídeo alertando para riscos à independência da política monetária, após declarações do presidente Donald Trump defendendo cortes mais agressivos de juros como parte da sua agenda econômica. Esse ruído político trouxe volatilidade adicional aos mercados. No campo dos dados, o CPI de dezembro avançou 0,3% na comparação mensal, em linha com as expectativas, levando a inflação anual para 2,7%. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, também subiu 0,3%, com alta anual de 2,6%, abaixo da mediana nas projeções. Esses números reforçam a leitura de inflação em desaceleração gradual, ainda que acima da meta. Durante a semana, dirigentes do Fed apresentaram discursos em tons distintos. John Williams destacou o progresso no combate à inflação, mas alertou para riscos persistentes no mercado de trabalho. Já Alberto Mussalem afirmou que qualquer redução de juros deve ser precedida por evidências mais claras de convergência inflacionária. Stephen Miron, por sua vez, voltou a afirmar que tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos não têm sido inflacionárias, classificando os eventos como transitórios. No campo corporativo, os balanços dos grandes bancos americanos surpreenderam positivamente, indicando resiliência do setor financeiro. No ambiente geopolítico, Donald Trump anunciou que países que mantiverem relações comerciais com o Irã poderão ser tarifados em 25%, ampliando as tensões globais. Já na China, a balança comercial registrou superávit de 114 bilhões de dólares, com um crescimento de 6,6% nas exportações e 7,5% nas importações, sinalizando retomada parcial da demanda. E o que deve movimentar os mercados nessa semana? Bom, nos Estados Unidos, a semana começa com o feriado de Martin Luther King, na segunda-feira. A partir de terça, o foco se volta para a divulgação do PIB do quarto trimestre e do PCE, índice de inflação utilizado como referência pelo Federal Reserve. Esses dados são fundamentais para calibrar as expectativas em relação à reunião do FONC, dos dias 27 e 28 de janeiro. Também serão divulgadas as leituras preliminares dos PMIs industriais e de serviços, além de resultados corporativos relevantes como Netflix, Visa, Intel e Alcoa. Na zona do euro, a atenção se concentra no CPI e nos PMIs. No Reino Unido, o CPI deve desacelerar, reforçando expectativas de manutenção dos juros. Na China, os dados de atividade devem confirmar sinais de desaceleração, enquanto o Banco Popular da China decide sobre a taxa de empréstimo de longo prazo. No Japão, a decisão do Banco do Japão também estará no radar, com expectativa de manutenção da taxa em 0,75%, embora o comunicado possa sinalizar novos ajustes à frente. De forma geral, o cenário externo segue favorecendo um dólar globalmente mais fraco, queda das taxas dos treasuries e valorização das bolsas norte-americanas, caso os dados confirmem inflação sob controle. Passando agora para o Brasil. Na última semana, o destaque foi a divulgação de dados de atividades fiscais. O Tesouro Nacional revisou para cima a projeção da dívida bruta do governo federal, estimando que ela pode atingir 88,6% do PIB em 2032,
mantendo a trajetória crescente no médio prazo. O governo federal lançou a plataforma digital da reforma tributária, permitindo que empresas simulem e testem as novas regras do sistema de impostos sobre o consumo. Os indicadores econômicos, o setor de serviços cresceu 0,1% em novembro, enquanto o varejo surpreendeu positivamente, com alta de 1% acima das expectativas. Para essa semana, o calendário doméstico é mais esvaziado. Os principais dados serão o IPCS e o IPC-FIP, que devem apontar aceleração pontual na inflação semanal, pressionada por eventos sazonais em transportes, educação e alimentação. Com a agenda local mais leve, a expectativa é de que os ativos brasileiros sigam majoritariamente o movimento dos mercados globais. Nesse contexto, o dólar tende a se desvalorizar frente ao real, a curva de juros pode devolver prêmios, e o Ibovespa deve se beneficiar do bom desempenho das bolsas internacionais e das commodities. E como tudo isso impacta para os regimes próprios? Bom, o cenário combina incertezas fiscais, ambiente ainda resiliente, inflação em desaceleração e um ambiente externo que começa a precificar maior acomodação monetária. Isso reforça a importância de estratégias conservadoras bem enquadradas e com alto grau de previsibilidade, especialmente após a entrada em vigor da nova Resolução 5272. Diante desse contexto, vale destacar o BBDI Títulos Públicos. Esse fundo investe exclusivamente em títulos públicos federais, com gestão focada em liquidez, segurança e aderência total ao novo arcabouço regulatório. Com a publicação da Resolução 5272, houve um reforço importante nos critérios de enquadramento, governança e gestão de riscos para os RPPS. O BBDI Títulos Públicos está plenamente aderente a essa nova norma, sendo enquadrado nos dispositivos que tratam de aplicações em títulos públicos federais. Isso significa na prática que é um fundo elegível para todos os RPPS, independente do nível atual de progestão, atende às exigências de segurança, transparência e liquidez reforçadas pela nova resolução. Contribui para a preservação do capital e para o cumprimento das obrigações atuariais. É especialmente adequado para momentos de maior incerteza, em que a previsibilidade é um diferencial estratégico. Em um ambiente de juros ainda elevados e com necessidade de rigor regulatório, o BBDI Títulos Públicos se consolida como uma porta de entrada segura e eficiente para os recursos previdenciários. E aí, ficou interessado em entender como essas estratégias podem se encaixar na carteira do seu RPPS? Procure o seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do Banco do Brasil para uma análise personalizada, sempre respeitando o perfil, o enquadramento legal e os objetivos do seu regime. Foi um prazer ter você em mais um episódio do Momento RPPS. Até a próxima, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Aviso Anbim. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do FGC, do gestor ou administrador. Para avaliação de performance, recomenda-se análise mínima de 12 meses.